Olá, seja novamente bem-vindo ao canal do Persona Cinema. Hoje eu vou listar aqui os 10 melhores filmes do ano de 2020. É importante só dar uma pequena explicação. Muitos desses filmes foram produzidos no ano de 2019 e apresentados em alguns festivais em 2019, mas o seu lançamento, seja via streaming, seja do modo tradicional nos cinemas físicos, só se deu neste ano de 2020. Então, eu só tive acesso a eles nesse ano, então por isso eles estão entrando agora na minha lista. Dito isso, vamos à lista. A menção honrosa vai para o filme polonês Corpus Christi, realizado pelo cineasta Jan Komasa. Komasa é um cineasta formado pela famosa Escola de Cinema de Lodz, na qual estudaram o Krzysztof Kieslowski e o Roman Polanski. Aqui em Corpus Christi, o cineasta construiu um filme bastante competente do ponto de vista formal. É um filme meio engessado ainda, nós podemos perceber algumas convenções que talvez ele tenha aprendido na escola de cinema, mas consegue contar muito bem a história que ele propõe e também consegue emocionar na medida certa. Então, é um filme que merece ser visto e por isso ele mereceu a minha menção honrosa. Em 10º lugar, nós temos o filme On the Rocks, a comédia dramática dirigida pela Sofia Coppola. É um filme bastante simples e bastante despretensioso. E aí está mesmo a sua grande qualidade. É um filme que só quer contar uma boa história utilizando os recursos que estão disponíveis. Nesse caso, personagens bem construídos, um roteiro bem amarrado e a criação de uma atmosfera que descreve muito bem os conflitos causados pela vida urbana. Então, a cidade de Nova York é um dos personagens da história. E aí há um diálogo bastante rico, inclusive, com os filmes do Woody Allen. É um filme bem gostoso de assistir, apresenta uma visão bem humorada dos conflitos que podem surgir num casamento. O 9º lugar vai para o mais novo filme do Philippe Garrel, O Sal das Lágrimas. Aqui, basta dizer que o cineasta francês conseguiu repetir a beleza de alguns de seus melhores filmes. Quem conhece o Garrel sabe que isso não é pouco. A elegância da encenação, a concisão na construção dos planos, a proeminência dos atores e das atrizes, dos gestos, dos olhares, e nesse caso, uma qualidade propriamente plástica mesmo, um cuidado com a luz, com a composição dos quadros. Tudo isso contribui para criar um cinema repleto de momentos que a gente pode chamar de poéticos, porque eles revelam uma verdade fundamental da vida mediante uma linguagem que transcende a lógica, então uma linguagem metalógica. É um filme bastante doloroso, como quase todos os filmes do Garrel, mas muito bonito. Em 8º lugar, Undine, do Christian Petzold. Quem já acompanha o Persona há algum tempo sabe que eu gosto bastante do Petzold. Nesse filme, Undine, o Petzold aproveita o elemento mitológico da Undina para criar um drama que fala, basicamente, da relação entre o homem e a sua circunstância material, da importância do passado e da necessidade humana de amor. Como sempre, o cineasta alemão nos traz assim um filme bastante econômico, atento aos pequenos gestos e aos olhares, da mesma maneira do Garrel também. A direção dos atores é precisa e bastante rigorosa, mas com bastante naturalidade. Há trechos bem didáticos nas falas que soam mesmo de uma maneira bastante fluida, né? Enfim, é mais um grande filme do Petzold e um dos melhores lançamentos de 2020. O 7º lugar vai para Tommaso, de Abel Ferrara. É interessante notar que o filme do Ferrara apresenta um conflito muito semelhante ao On the Rocks, da Sofia Coppola, só que visto por uma perspectiva completamente diferente. Assim como On the Rocks, Tommaso é também a prova de que para você fazer um filme bastante rico e complexo, não são necessárias grandes produções, grandes orçamentos, nada disso. A principal característica do filme do Ferrara é a sinceridade. É muito bonito o modo como ele trata uma série de temas, como o sexo, o ciúme, o vício, o sacrifício e a redenção. É um filme quase biográfico, mas o mais importante não é observar o que há de particular nessa história, mas como o drama vivido pelo personagem principal, vivido pelo William Dafoe, pode representar as dores de todo mundo. Em 6º lugar, temos Malmkrog, filme do cineasta romeno Cristi Puiu. Esse é um daqueles filmes que, obviamente, não agradam a todos os públicos, porque ele apresenta uma série de características que o predispõem a assumir um status de filme cult, né?
Um filme de quase 4 horas, situado em um espaço bastante restrito e constituído inteiramente de diálogos com um alto teor filosófico. Ou seja, um filme que exige um esforço do espectador para que ele acompanhe todo o seu desenvolvimento. Contudo, uma vez que nós aceitamos esse desafio e decidimos fazer esse esforço, daí nós podemos admirar o quanto o filme do Puyo é bonito. Baseado num texto do escritor russo Vladimir Solovyov, contemporâneo do Dostoiévski, o filme aborda uma série de assuntos que estavam em voga no final do século XIX e que, ao mesmo tempo, são extremamente atuais. Na questão formal, a gente pode perceber aí uma referência explícita ao Anjo Exterminador, do Luiz Buñuel, e isso acrescenta um ligeiro surrealismo que combina muito bem com a atmosfera do filme. Também há uma influência do cineasta português Manuel de Oliveira. A construção de cenas, principalmente, onde o texto é fundamental, só que esse texto não é dito de maneira pedante, é muito pelo contrário, ele é bem encaixado ali nas cenas e ele aparece de uma forma bastante natural e bastante fluida. É um filme exigente, que precisa ser visto mais de uma vez para ser plenamente compreendido, porém é uma obra de arte. E as obras de arte não são feitas para ser facilmente descartáveis. É algo que é feito para fazer parte da sua vida. Então, vale a pena você assistir ao filme mais de uma vez e incorporar ele à sua experiência, porque é mesmo um grande filme. O quinto lugar vai para O Preço da Verdade, suspense investigativo dirigido pelo Todd Haynes. Baseado em fatos reais, o filme conta a história do advogado Robert Bilot, que revelou como as atividades secretas da empresa de químicos DuPont prejudicou milhares de pessoas, provocando-lhes vários problemas de saúde, muitos deles fatais. O modo como Haynes construiu o filme é exemplar, pois privilegia o desenvolvimento do suspense. O filme possui uma atmosfera bastante claustrofóbica e bastante sombria. É como se a cada momento pudesse acontecer uma tragédia ou algum acontecimento extraordinário, o que combina muito bem com o fato real de que algumas empresas possuem mesmo o poder de afetar impunemente a vida de milhares de pessoas, muitas vezes sem que essas pessoas saibam. Eu gosto bastante de filmes, de histórias, em que a obstinação de um indivíduo faz com que ele consiga atingir seus objetivos. E esse filme é assim, né? Ele demonstra como a manutenção do mal depende da impassibilidade dos indivíduos bons. Mais ou menos aquele negócio que tem na frase do Edmund Burke: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. E aqui o nosso protagonista, vivido muito bem, uma ótima interpretação do Mark Ruffalo, resolve rebelar-se contra o mal que é quase onipresente. Isso prejudica a sua carreira, a sua vida familiar e a sua saúde. No entanto, tem ótimos resultados. Embora, nesse sentido, a gente pode até falar um pouco aqui a respeito da tradução. Embora a tradução brasileira soe bastante piegas, O Preço da Verdade é uma boa ilustração dos conflitos vividos pelo Robert Bilot. Um grande filme, não deixe de assistir. Em quarto lugar, Vitalina Varela, do Pedro Costa. Poucos cineastas atuais apresentam uma obra tão coerente, tão profunda e tão impactante quanto Pedro Costa. Em Vitalina Varela, acompanhamos mais uma vez, como é comum em alguns dos últimos filmes do Pedro, o destino dos solitários, dos desajustados, dos marginalizados. O Pedro Costa possui um amor pela realidade que se expressa em cada plano, em cada gesto, em cada corte. Nas suas composições, a realidade mais feia, mais inóspita e mais dolorosa aparece da maneira mais bela. Num filme, aqui no caso do Vitalina Varela, que é um filme quase sem diálogos, as palavras adquirem uma potência inigualável. As frases aparentemente mais banais, perfeitamente ajustadas à circunstância criada pelo filme, são completamente incisivas, cortam o coração e ficam gravadas na nossa memória. É uma grande articulação que o Pedro Costa realiza entre imagem, sons e palavras. Qualquer comentário, na verdade, corre o risco de empobrecer esse filme que é muito bonito. Assistam Vitalina Varela e sintam a experiência do filme por si mesmos. O terceiro lugar vai para o último longa do Terence Malick, Uma Vida Oculta. De certa forma, esse último filme do Malick funciona como um contraponto aos filmes que o cineasta vinha realizando até então.
Aqui ainda estão presentes, logicamente, aquelas características muito próprias do seu estilo, como a colagem de fragmentos, o som em off que não combina necessariamente com as imagens que estão sendo mostradas, uma espécie de devoção para com a natureza. Porém, nesse filme, o cineasta retorna à precisão formal e à coerência que podiam ser encontradas em filmes como Dias de Paraíso e Além da Linha Vermelha. É provável que o fato de o filme ser baseado em eventos reais tenha contribuído para isso. O filme conta a história do objetor de consciência alemão Franz Jägerstatter, que, na Segunda Guerra Mundial, se recusou a lutar pelo exército nazista e sofre as consequências dessa recusa. Para além disso, o filme apresenta aquelas reflexões filosóficas também bastante características do Malick, uma espécie de comentário psicológico às coisas que estão acontecendo e que estão sendo mostradas. Só que o Malick faz isso aqui, de acordo com essa coerência que eu citei, respeitando muito bem a verossimilhança, respeitando as origens dos seus personagens e o grau de instrução dessas personagens. E, ainda que não seja um cinema onde as atuações são a principal característica, nós podemos dizer que as performances dos protagonistas são muito boas e que, quase que inteiramente pelos corpos e pelos gestos, eles conseguem traduzir os sentimentos pelos quais os seus personagens estão passando. Todas as preocupações do Malick estão presentes: Deus, a religião, o pecado e as articulações entre o bem e o mal. Tudo isso aparece sob uma construção plástica magnífica que dialoga com boa parte da tradição da pintura ocidental e que pretende passar, principalmente na pintura da paisagem, o sentimento do sublime. Lá no site do Persona há um texto de maior fôlego comentando o filme, escrito pelo nosso colaborador Lucas Petri. Vou deixar o link aqui na descrição, recomendo que você leia. Em segundo lugar, o caso Richard Jewell, do Clint Eastwood. Diferente do Terrence Malick, o Clint não faz um comentário em tempo real daquilo que ele está mostrando. Pelo contrário, todas as escolhas formais do cineasta são feitas para privilegiar a história, e não um comentário da história. É óbvio que essa história pode provocar uma série de reflexões, nesse caso, inclusive, a respeito do heroísmo, das virtudes, das ambiguidades morais do sistema social, só que essas reflexões são uma consequência da narrativa. Esse filme continua, de certa forma, a espécie de crônica moral da América que o Clint vem pintando. É um daqueles filmes em que tudo está no seu devido lugar. Um roteiro bem desenvolvido, grandes performances e uma direção primorosa. Enfim, é o segundo melhor filme do ano. O Lucas Petri também escreveu um ensaio a respeito desse. Está lá no site do Persona, eu vou deixar o link aqui. Recomendo também que você leia. O melhor filme do ano é também um dos melhores filmes de uma carreira que conta com algumas obras-primas. Trata-se de O Oficial e o Espião, do Roman Polanski. Como alguns filmes dessa lista, também é um filme baseado num caso real. E, como o Richard Jewell e O Preço da Verdade, também é um filme que aborda a força de um indivíduo obstinado e comprometido com a verdade e mostra como essa força pode lutar contra um sistema de poder que é muito maior do que esse indivíduo. Aqui, o Polanski emprega todos os recursos da arte cinematográfica para criar um filme quase impecável. Todos os elementos são necessários. Tudo que aparece no filme, cada plano, cada elemento do cenário, possui a sua função bem determinada. É o melhor filme do ano e, se você não assistiu na época em que ele foi lançado, lá no comecinho, eu recomendo que você o assista o quanto antes. E é isso aí. Espero que você tenha gostado da lista. Como são muitos filmes para serem assistidos, pode acontecer eu ter deixado passar alguns, então comenta aí se você acha que algum filme ficou de fora e merecia estar aqui na lista. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa as notificações para receber as nossas novidades. Muito obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima.